Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 a 12. Segunda Coríntios 4, a partir do versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É difícil negar que o mundo em que vivemos na maioria das vezes, um lugar de desgraças. Sofrimento está por toda parte. Quando eu vejo as notícias na televisão, fico entristecido de ver tantos desastres como esse que aconteceu recentemente na Flórida, um edifício que ruiu, matando cerca de 100 pessoas. Tantas tragédias, como a tragédia agora desmascarada das escolas residenciais para aborígenes aqui no Canadá, como também todas as notícias de homicídios, de violência, como o assassinato do presidente do Haiti, o primeiro-ministro do Haiti, recentemente. Tanta injustiça por toda parte, tantas mentiras e tanta maldade. É por isso que eu mudo de canal e tento relaxar, resolvo assistir um filme. Mas a maioria dos filmes é também sobre crimes e delitos cometidos, sobre pecados que as pessoas cometem. 99% dos filmes é sobre isso. Então resolvo assistir esportes, alguma partida de futebol, e aí vejo os jogadores também se degladiando, se ferindo, cometendo faltas que são, na verdade, agressões, brigando. Então eu decido desligar a televisão. Eu abro a geladeira e percebo que não há nada para comer. Pelo menos nada que eu queira comer, porque tudo que eu quero comer prejudica a minha saúde. E então, alguém telefona e eu fico sabendo que tem um amigo meu que está no hospital com Covid, ou então que alguém acaba de descobrir que vai ter que lutar contra um câncer,
Ou então, alguma ovelha minha me liga dizendo que o seu casamento está terminando, está ruindo. Ou então, algum pai ou alguma mãe compartilhando do seu sofrimento com seus filhos. E tudo isso é muito triste. Mas não é tudo mal, é claro. A vida sempre nos surpreende com beleza, com bondade, com alegrias. Sempre existe a natureza lá fora, para nós podermos contemplar e desfrutar. Um passeio no parque, a gente olha os esquilos, os passarinhos, os insetos, as plantas, as árvores. O grande restaurante da natureza, como alguém já disse, onde todas as criaturas estão sendo comidas ou comendo umas às outras. Mas, graças a Deus, também existe a hora silenciosa, o momento da oração, o momento em que estudamos a Bíblia, o momento de louvor em que nos reunimos com nossos irmãos para adorar, o momento do culto, esse momento de paz, esse momento de harmonia, porque Deus nos fez para adorá-lo, é o mais precioso da semana e muitas vezes nós o menosprezamos. A ceia do Senhor. Não há momento mais glorioso do que ser convidado para participar da mesa de Cristo, expressando a comunhão que temos com Ele. E, no entanto, muitas vezes, nós a menosprezamos. É o momento mais rápido da nossa existência, é o momento mais feliz da nossa existência, quando estamos em comunhão com Cristo. Plenos de amor, plenos de esperança, plenos de fé. Estar com Cristo é a grande felicidade, é a grande bem-aventurança que podemos ter nesta vida. Fora isso, o que temos é tristeza e sofrimento, dor e lamento, perturbação e miséria, ansiedade e conflito. Assistimos sem poder fazer absolutamente nada a chegada das enfermidades, o envelhecimento do tecido, o envelhecimento do nosso corpo, a aproximação da morte, porque somos mortais. E ninguém pode evitar estas sombras que nos acompanham. Mas há um tesouro em nós. Há um tesouro dentro de nosso ser. A nossa vida guardada nos lugares celestiais. A nossa vida em Cristo. A nossa vida de redimidos em Cristo. A semente incorruptível que foi plantada no solo fértil do nosso coração. A glória de Deus na face de Cristo, que vive em nós e, portanto, que também se manifesta em nós. Este é o paradoxo. Somos cerâmica, somos vasos de barro, baratos, frágeis. Nós podemos ser lançados fora sem que ninguém reclame. Passadas algumas gerações, ninguém lembrará que vivemos.
que um dia vivemos, mas carregamos dentro de nós um tesouro que não tem preço, a vida eterna, a vida de Deus, a vida de Cristo, do nosso Senhor, por causa da semente do Evangelho e da comunhão, da união mística com Cristo que temos. Melhor do que a adoração, somente o seguimento, o discipulado. Quando oferecemos a nossa vida em sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Quando nos doamos em amor no serviço ao outro. É isso que Paulo fala aqui. Que ele não prega a si mesmo. Ele não está buscando a sua própria glória ou propagandeando o seu próprio pensamento, a sua própria vida. Ele está pregando a Cristo. Não está se autocongratulando. Ele está falando de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E a ele e a nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, que vivem por amor de Cristo, que vivem para espalhar a boa semente e para viver a vida de Cristo. Ninguém esteve jamais mais consciente desta situação existencial paradoxal do que o apóstolo Paulo. E em nenhum outro lugar de suas cartas encontraremos uma expressão mais clara disso do que na segunda epístola aos Coríntios, em que Paulo descreve todo o seu sofrimento, todas as suas lutas. E aqui nesta passagem em particular, ele fala do valor indescritível do Evangelho. Chama-o de tesouro, de valor indizível. Porém, essa luz divina da graça de Deus em Cristo, nosso Senhor, essa inapreciável graça e beleza e santidade, de valor inexpressível, de glória tremenda, está dentro de nós. E Paulo contrasta a magnificência deste tesouro com a insignificância do pacote, do recipiente, do container, que é o nosso corpo, que é o nosso ser caído em pecado, é a nossa existência neste mundo. Somos receptáculos humanos da glória divina. Vasos de barro. Frágeis, facilmente destruídos, precários, vasos de barro. É isso que somos. Mas Paulo vê um propósito divino nisto. Todos os paradoxos são paradoxos para nós, mas não para Deus, porque ele entende todos os porquês, todos os comos, todos os quandos, todos os questionamentos que possamos formular acerca da nossa própria existência. Quem somos? De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? Deus sabe. E qual é o propósito de tudo? Qual é o propósito por detrás de nossa existência pessoal? Deus sabe. O propósito maior é que nós reconheçamos
todos nós o poder superior, o poder maior de Deus. Que o propósito de Deus é que nós possamos reconhecer em suas próprias palavras que o poder vem de Deus apenas, que o poder é só de Deus e não nosso. O seu poder chega a todas as suas dimensões exatamente na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Por isso, nesta mesma carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz que o Senhor lhe falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Espírito Santo opera em nós de forma silenciosa, lenta, secreta. Ele nos transforma de dentro para fora em crianças gloriosas do Senhor, em filhos de Deus. E é isso que nos faz compreender que o cristão experimenta constantemente e simultaneamente a morte de Cristo e a vida de Cristo, a vida do Cristo ressurreto. Nós continuamos a nossa vida andando para lá e para cá, indo a lugares como se nada estivesse acontecendo. E, no entanto, estamos carregando dentro de nós e expondo a todos a morte de Cristo e também a vida do Cristo vivo. E é porque expomos a morte de Cristo em nós, diz Paulo, que de alguma forma também a vida do Cristo ressurreto se manifesta em nós. E é por isso que Paulo diz, nesta passagem, que nossas vidas se caracterizam pela experiência constante de sermos entregues à morte por causa de Cristo. Que a sua vida, a vida do apóstolo Paulo, também traz evidência exatamente disto, de estarmos sempre morrendo por amor de Cristo e vivendo pelo seu poder sobre a morte. Todo mal é nosso, mas todo poder curador vem de Deus. Toda graça é de Deus e a graça de Deus nos basta. A enfermidade é nossa, mas a cura vem do Senhor. Somos vasos de barro, feitos do solo da terra, da poeira da estrada. E é por isso que somos humildes. A palavra humildade vem do latim humus, humilis, cuja etimologia é lama, o solo úmido. A palavra úmido também vem daí, da mesma raiz. Assim como úmidos ficam nossos olhos diante do Senhor. E é apenas quando recuperamos humildemente a nossa condição humilde que podemos ser transformados pela ação de Deus, pelas mãos de Deus. Porque Ele é o oleiro que trabalha em nós, vasos de barro.
e pode nos colocar novamente na mesa giratória do oleiro. E assim como Paulo diz, somos pressionados por todos os lados. Somos trabalhados pelo sofrimento e transformados por Deus naquilo que Ele quer que sejamos. Nossa dor e nossas dificuldades se tornam instrumentos nas mãos de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Paulo oferece uma série de comparações para ilustrar a nossa fraqueza em realizar aquilo que Deus quer de nós, a grande comissão. E o poder de Deus em preservar a nossa vida e o nosso espírito, assim como preservou a vida de Paulo, como preservou o coração de Paulo em meio a tantas dificuldades descritas aqui nesta carta. Cada metáfora que Paulo dá reflete a luta de gladiadores ou os exercícios militares de combate. Somos pressionados por todos os lados, mas nunca totalmente escanteados, nunca levados a nos rendermos diante daqueles que nos oprimem. Estamos perdendo, mas nunca perdemos. Somos perseguidos como que a presa pelo predador, como o coelho pela raposa. Porém, não somos deixados à mercê dos nossos predadores. Somos levados ao chão, mas não somos permanentemente deixados lá. Para usar uma metáfora do boxe, nós podemos sofrer um knockdown, mas nunca um knockout. Paulo diz que o Senhor o salvou de ser esmagado, de ser esmigalhado. Nos salvou do desespero, mas nunca foi abandonado ou destruído. Por quê? Porque Deus sempre, na sua providência, trouxe livramento para Paulo. Quantas vezes você, na sua vida, experimentou o livramento de Deus? Muitas vezes nós nem sabemos que fomos alvo do livramento divino. Mas quando contemplamos o nosso passado e examinamos a nossa vida, todo cristão sabe que a providência divina estava lá, trazendo livramento, trazendo um caminho quando parecia não haver caminho. Não foi coincidência, foi Deus. Não foi sorte, foi Deus. Paulo não teve uma vida fácil. Ele enfrentou perigos, ele foi preso, sofreu um naufrágio, foi açoitado, esteve diante da morte muitas vezes na sua vida. Assim como nós também estamos sempre sujeitos a morrer todos os dias, ainda que a maioria prefira não pensar nisso. O cristão não teme a morte. A pessoa verdadeiramente espiritual sabe que morrer é glorioso, é deixar este mundo de sofrimentos incessantes para finalmente voltar para casa, para a casa do Pai.
e estar com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Assim como Paulo disse, morrer para mim é lucro, viver é sofrer com Cristo. Para nós, morrer é passar a compartilhar da glória divina. O cristão não teme a morte porque ele já morreu. É isto que o batismo é. A morte do velho homem é morrer com Cristo na cruz para nascer de novo, para uma vida nova em Cristo, para a plenitude do Espírito Santo. Tanto a vida como a morte de Cristo estavam simultaneamente evidentes na experiência do apóstolo Paulo e devem estar também evidentes em nossa vida. É a morte de Cristo na cruz, da qual estou falando, que precisamos abraçar, para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É assim que chegamos à justificação diante de Deus, por sua graça, e podemos repetir estas palavras do apóstolo: estou crucificado com Cristo e estou justificado diante de Deus, porque a justiça de Cristo me foi imputada. Paulo estava certo de que os seus sofrimentos o tornaram capacitado, habilitado a servir a Cristo, a ser um ministro do Evangelho para os coríntios e confortar todos aqueles que sofrem e que passam por dificuldades neste vale de lágrimas que é a existência humana. Quando nós sofremos, podemos ajudar quem sofre. O conforto divino, quando é recebido, pode então também ser dispensado aos outros. Que rica teologia do sofrimento que encontramos aqui nesta carta paulina forjada nas dificuldades do apóstolo Paulo e as suas experiências no sofrimento de Cristo. E agora ele está mais do que feliz por celebrar tudo isto. Celebrar com seus irmãos e irmãs em Cristo da igreja de Corinto. Celebrar os seus sofrimentos, porque eles se tornaram perfeitamente suportáveis quando ele percebe, quando ele se dá conta de que eles abençoam o seu ministério, o seu serviço, e que o seu sofrimento traz vida às suas ovelhas, as torna pessoas melhores. Ele se dá conta que o seu sofrimento traz benefício àqueles que o ouvem. E então é quando nos tornamos verdadeiramente seguidores de Cristo. Negamos-nos a nós mesmos, ao nosso egocentrismo, os nossos desejos egoístas, e, cheios de alegria, tomamos a nossa cruz, o nosso autossacrifício, nossas tarefas, nossas obrigações, nossos deveres, nosso chamado, nossa vocação outorgada por Deus. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Que a vida de Cristo
seja manifesta na sua vida, minha irmã, meu irmão, que você encontre conforto nos seus próprios sofrimentos, causados por sua lealdade ao chamado de Deus em Cristo. Chamado para sermos santos, vocação de sermos como Cristo, semelhantes a Ele, mais e mais. Que o único verdadeiro Deus, que disse, haja luz, porque a luz brilha em meio às trevas. Que o único e verdadeiro Deus possa trazer também a luz do conhecimento da sua glória que se manifesta na face de Cristo, presente em nós. Que a face do Senhor Jesus Cristo brilhe radiante na sua face. Amém? Deus o abençoe. Até a próxima.